Bem, amados, vamos dar sequência à nossa abordagem a respeito da confissão belga. Gostaria de abrir hoje falando alguma coisa acerca da vida de Guido de Brès, que é o autor original da confissão belga. Farei uma pequena leitura a respeito de uma biografia de Guido de Brès, preparada pelo pastor Wes Bredenhof, que é da Igreja Reformada Livre de Launceston, na Austrália. Guido de Brès nasceu em 1522 em Mons, hoje é a Bélgica. Os pais deles eram católicos romanos devotos, mas especialmente a mãe lhe deu uma educação religiosa. Em 1547, de Brès foi convertido à fé reformada. Neste tempo, houve perseguição aos protestantes nos Países Baixos. Por isso, de Brès teve de fugir para a Inglaterra. Lá, ele foi ensinado pelo reformador polonês Jan Laski. Em 1552, de Brès retornou aos Países Baixos e tornou-se um pastor em Lille, da Igreja Reformada. Todavia, a perseguição logo começou de novo, e de Brès teve de fugir novamente. Ele fugiu para a Alemanha e para a Suíça. Ele morou um tempo curto em Frankfurt, e então ele foi para Lausanne. Lá, mas ele foi ensinado pelo reformador Pierre Viret. Ele foi para Genebra também e talvez tenha sido ensinado pelo próprio João Calvino. A perseguição dos Países Baixos foram mostrando sinais de alívio em 1559. Portanto, de Brès voltou lá novamente. Neste tempo, aproximadamente, ele se casou com Catherine Ramon. Ela morou em Tournai, a cidade onde de Brès era um pastor da Igreja Reformada. Além disso, nesse tempo, escreveu a Confissão Belga. Esta confissão não era uma confissão pessoal dele, mas uma confissão das igrejas. Note o início da Confissão Reformada. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca, conforme está no artigo 1. A perseguição voltou mais tarde, em 1561, com mais força. De Brès teve de fugir novamente. Ele fugiu para a França e lá morou por 5 anos. Ele trabalhou como pastor e como capelão de um duque protestante, Henri Robert de Lamarck. Em 1566, de Brès voltou aos Países Baixos mais uma vez. Ele começou a trabalhar como pastor da Igreja Reformada em Valenciennes. Logo, todavia, as pessoas da cidade começaram a destruir as imagens nas igrejas católicas romanas. O governo espanhol sitiou a cidade. O cerco durou até março de 1567. De Brès fugiu, mas foi capturado e colocado na prisão. Primeiro em Tournai, depois em Valenciennes. Enquanto estava na prisão, ele escreveu cartas para sua igreja, sua esposa e para sua mãe. Além disso, ele debateu com líderes católicos romanos, como o bispo François Richardot. Esses debates são ainda disponíveis em francês e alguns em inglês. Finalmente, em 30 de maio de 1567, Guido de Brès foi martirizado e morto por sua fé. Seu crime? Celebrando a ceia do Senhor, contrário à ordem do governo. Ele morreu, mas a confissão belga vive. Além disso, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. Vamos dar sequência à nossa leitura de alguns artigos, dos artigos da Confissão Belga,
Até o último vídeo nós lemos até o artigo 7. Vamos ler agora o artigo 5, o artigo 8. A Santíssima Trindade. Deus é um em essência, contudo distinto em três pessoas. De acordo com essa verdade e a palavra de Deus, cremos em um só Deus, ou seja, a fé cristã, conforme a confissão belga relata, é uma fé monoteísta. Cremos em um só Deus, uno na essência, em que há três pessoas distintas, de modo real, verdadeiro e eterno, conforme os seus atributos incomunicáveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho é a palavra, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo é a força e o poder eternos que procede do Pai e do Filho. Deus, contudo, não está dividido em três, pois as Sagradas Escrituras nos ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um, tem sua existência pessoal, distinta por seus atributos, mas de tal modo que as três pessoas são apenas um único Deus. É evidente, então, que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai, e também que o Espírito Santo não é o Pai nem é o Filho. Todavia, essas pessoas distintas não estão divididas nem misturadas entre si, pois o Pai não assumiu a nossa carne e sangue, nem também o Espírito Santo, mas somente o Filho. O Pai jamais existiu sem seu Filho, ou sem seu Espírito Santo, pois os três, em uma única e mesma essência, são iguais em eternidade. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um, em verdade, poder, bondade e misericórdia. Artigo 9. O testemunho da Escritura sobre a Trindade. Tudo isso sabemos tanto pelo testemunho das Sagradas Escrituras, quanto pelas obras de cada uma das três pessoas, e especialmente por aquelas obras que percebemos em nós mesmos. Os testemunhos da Escritura, que nos ensinam a crer na Trindade Santa, estão registrados em muitos lugares no Antigo Testamento. Não é necessário citá-los todos, basta selecionar criteriosamente alguns deles. No livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim também, em Gênesis 3, 22, eis que o homem se tornou como um de nós. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, evidencia-se que existe mais do que uma pessoa divina. E ao dizer, criou Deus, demonstra-se que só existe um único Deus. É verdade que não se diz quantas pessoas são, mas aquilo que no Antigo Testamento parece um tanto obscuro, no Novo Testamento fica totalmente claro. Pois quando o nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão, ouviu-se a voz do Pai que disse, este é o meu Filho amado. Mateus 3,17. Enquanto o Filho foi visto na água, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Além disso, Cristo prescreveu a seguinte fórmula para o batismo de todos os crentes, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19.
No Evangelho, segundo Lucas, o anjo Gabriel assim diz a Maria, mãe do nosso Senhor: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. E de modo semelhante, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, segundo aos Coríntios 13,14. Em todas essas referências, somos amplamente ensinados que existem três pessoas em uma única essência. Embora tal doutrina ultrapasse o entendimento humano, na vida presente cremos nela, alicerçados na palavra de Deus, e esperamos usufruir de seu pleno conhecimento e fruto no céu por vir. Temos, acima de tudo, que observar os ofícios e as obras distintos dessas três pessoas para conosco. O Pai é chamado nosso Criador, por seu poder. O Filho, nosso Salvador e Redentor, por seu sangue. O Espírito Santo, nosso santificador, porque habita em nosso coração. A doutrina da Santa Trindade tem sempre sido mantida na verdadeira Igreja, dos dias apostólicos até o presente, contra os judeus, os muçulmanos e contra os falsos cristãos e os hereges, como Marcião, Mani, Práxias, Sabélio, Paulo de Samósata, Ário e outros, que foram condenados de modo justo pelos pais ortodoxos. Quanto à sua doutrina, portanto, aceitamos de boa vontade os três credos, o apostólico, o niceno e o atanasiano, bem como o que os pais antigos estabeleceram em concordância com esses credos. Artigo 10. Jesus Cristo, eterno e verdadeiro Deus. Cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito de Deus, gerado desde a eternidade, não feito nem criado. Senão, seria uma criatura. Mas é da mesma substância e coeterno com o Pai, o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, Hebreus 1:3, e em tudo igual a ele. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu a nossa natureza, mas desde a eternidade, conforme nos ensina a comparação dos seguintes testemunhos. Moisés afirma que Deus criou o mundo. O apóstolo João diz que tudo foi criado pelo Verbo, ao qual chama Deus. A carta aos Hebreus diz que Deus criou o mundo por meio do seu Filho. Igualmente, o apóstolo Paulo afirma que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Portanto, conclui-se necessariamente que aquele a quem chamam de Deus, de Verbo, de Filho e de Jesus Cristo, existia de fato já no tempo em que todas as coisas foram criadas por ele. Por isso é que ele pode dizer: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. E pôde orar: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17,5. Logo, ele é o Deus verdadeiro e eterno, o onipotente, a quem invocamos, adoramos e servimos. Artigo 11. O Espírito Santo, eterno e verdadeiro Deus. Cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, nem gerado. Pode-se afirmar apenas que ele procede de ambos. Ele é, pela ordem, a terceira pessoa da Trindade,
de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus, conforme nos ensinam as Sagradas Escrituras. Artigo 12. A criação de todas as coisas, principalmente dos anjos. Cremos que o Pai, por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho, criou do nada o céu, a terra e todas as criaturas, quando bem lhe aprouve, e que a cada uma delas concedeu o ser, a forma e a aparência, bem como sua tarefa específica e função para servirem ao seu Criador. Cremos que ele também continua a sustentá-las e governá-las segundo a sua providência eterna e pelo seu poder infinito, para que sirvam aos homens, a fim de que o homem possa servir o seu Deus. Ele também criou os anjos bons, para serem seus mensageiros e servirem a seus eleitos. Porém, da posição exaltada em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna, tendo os demais, pela graça de Deus, permanecido firmes em seu estado original. Os demônios e os espíritos malignos os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. E como assassinos, esperam com todas as suas forças uma oportunidade para arruinarem a Igreja e a todos os seus membros, e para tudo destruírem com os seus artifícios malignos. Por isso, pela própria malignidade deles, estão condenados à perdição eterna e aguardam a cada dia os seus horríveis tormentos. Assim, abominamos e rejeitamos o erro dos saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos, e também os erros dos maniqueístas, que dizem que os demônios não foram criados, mas que têm origem em si mesmos e que não se corromperam, sendo malignos pela sua própria natureza. Artigo 13. A providência de Deus. Cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao destino ou ao acaso. Mas, segundo a sua santa vontade, ele as rege e governa, de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Deus, contudo, não é o autor nem é culpável dos pecados que se cometem, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz a sua obra do modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios hajam com injustiça. E quanto àquilo que ele faz, que ultrapassa o entendimento humano, não queremos investigar curiosamente, além da nossa capacidade de entender, mas com toda humildade e reverência adoramos os justos juízos de Deus, que nos são ocultos, e nos contentamos em ser discípulos de Cristo, que devem aprender apenas o que ele nos ensina em sua palavra, sem transgredir esses limites. Essa doutrina nos traz uma consolação indizível, quando nos ensina que nada nos acontece por acaso, mas somente pela determinação do nosso gracioso Pai Celestial. Ele cuida de nós com zelo paternal, guardando de tal modo as suas criaturas debaixo do seu poder, que nem mesmo um cabelo da nossa cabeça, pois todos estão contados, ou um pardal cai por terra sem o consentimento do nosso Pai. Mateus 10, 29 e 30. Nisso confiamos, pois sabemos que ele reprime o maligno e todos os nossos inimigos, para que não possam nos ferir sem a permissão
sem sua permissão ou vontade. Por isso, rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que afirmam que Deus não se importa com nada, mas tudo entrega ao acaso. Bem, nessa segunda parte da nossa abordagem da confissão belga, vamos ficar por aqui. Tivemos aqui um quadro da vida de Guido de Bresse. E vimos que durante o seu período de prisão, ele escreveu uma carta, aliás, escreveu algumas cartas para a igreja, para sua esposa e para sua mãe. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, antes de fazermos a leitura dos demais artigos da Confissão Belga, vamos ler a carta que ele escreveu para sua esposa. Que Deus abençoe a sua vida.